Levanta teu braço, igreja, para cima. Feche os seus olhos. Pai, estamos à tua presença para te louvar. É hoje o dia que o Senhor fez para que a gente pudesse estar aqui, Senhor, pedindo para a nossa família. Pai, eu sei que tem alguns que estão doentes, não só fisicamente, mas doentes na alma, no espírito, aqueles que estão com a mente, às vezes, fechada, com o coração, Senhor, bloqueado. Nós queremos que o Senhor venha agora, através da tua palavra, colocar em nós um coração de carne, tirar o coração de pedra e fazer com que a tua palavra possa entrar, Senhor, em cada coração. Abençoe aqueles que estão no hospital, aqueles que estão sofrendo com dores nesse momento, Senhor. Ajuda essas pessoas, cura, traz a tua mão saradora sobre este povo aqui, Senhor. Abre os ouvidos de cada um para que eles possam receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, igreja, que a paz esteja com todos. Nós vamos falar hoje e vamos comentar o que está escrito no Salmos 77. Abre a tua Bíblia aí. É o momento de você agora não andar, não beber água, ficar sentadinho. Se você quiser abrir o teu celular aí, faça isso. Depois você pode deixar do lado aí para não te atrapalhar nesse momento. Salmos 77. Bem fácil de você abrir no meio da sua Bíblia. Diz assim: clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro e começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados, e de noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As nuvens despejaram chuvas e ressoou no céu o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Meus queridos, esse é um salmo de um dos maiores, talvez o maior cantor, líder de louvor de Davi, Asaf. Esse não é um salmo de Davi, mas é um salmo de uma série de salmos de um homem importantíssimo na poesia, na música e na profecia. Asaf foi um homem que também foi escolhido por Davi para profetizar, não só cantar. Ele era um líder de música e cantor. Fez esse salmo, e os salmos de Asaf são profundamente filosóficos. E nós vamos entender hoje como Deus é poderoso. E o tema que eu quero tratar com você, meu querido, é a grandeza de Deus em tempos difíceis.
Justamente o que o salmista nos começa a pintar aqui é um quadro de melancolia e depressão. Nós sabemos que o mundo de hoje é um mundo depressivo. Eu não sei se o Brasil é o primeiro ou o segundo lugar, eu não sei agora o ranking como está, mas eu já disse para vocês aqui que nós somos um dos países que mais toma remédio para dormir. Um dos países, talvez, que esteja em primeiro ou segundo lugar, que usa remédios para que você possa apagar. E nós estamos agora ficando dependentes, estritamente, de medicação, porque os nossos corações estão como o coração de Asaf, há tantos e tantos anos atrás. Asaf, apesar de ser um homem de Deus, um profeta e um músico do Senhor, ele conta uma história no Salmo 77, dividido em duas grandes partes. A primeira parte, ele relata uma tristeza que está esmagando a alma dele. O coração dele está esmagado. As noites de Asaf são noites de terror. Talvez, meu querido, não sei se você já passou por isso, mas de ficar noites e noites mal dormidas e acordar de manhã totalmente destruído ou destruída por não conseguir dormir ou acalmar os pensamentos. Asaf estava naquela condição, e eu acredito, irmãos, que se houvessem os medicamentos que hoje tem aqui na farmácia para se comprar, eu acho que Asaf teria uma pilha de calmantes ao lado da cama dele, porque a situação que ele vai colocando é uma situação de cada vez mais o fundo do poço. E a segunda parte deste salmo que nós vamos ver e aprender é uma descrição de um canto, um resultado de uma visão que apagou a tristeza e muito mais. Eu quero perguntar para você, meu querido e minha querida, qual é a origem da tua tristeza? Temos diversas causas das nossas tristezas. Algumas pessoas são a família, outras pessoas estão extremamente tristes, decepcionadas com a sua carreira profissional. Outros estão tristes porque estão há muitos anos devendo no banco, não sabem mais que cor é a cor do vermelho do saldo negativo. Se ele virar positivo, não se lembram mais que é a cor azul. Tem pessoas que os projetos afundaram. Tem pessoas que a origem da tristeza, ela é uma solidão eterna. Nós temos diversos tipos de tristezas e origens da nossa tristeza, mas nós, na primeira parte, nós vemos que o Salmo de Asaf é um salmo de uma enfermidade espiritual e emocional. Ele diz assim: eu clamo, eu grito a Deus por socorro, eu grito a Deus para que Ele me escute, e quando eu estou angustiado, eu busco ao Senhor de noite, eu estendo a minha mão sem cessar, mas a minha alma está inconsolável. Quando nós estamos inconsoláveis, irmãos, nem um pudim de leite é suficiente para fazer a gente sorrir. Eu sorrio, se você quiser me trazer um, eu estou a postos, irmãos. Mas nem os chocolates mais gostosos fazem a gente sorrir. Quando nós estamos numa bad, quando nós estamos no fundo do poço, a nossa alegria se esvai para sempre. E parece que nós não vamos sair dali. Na segunda parte, diferente da doença espiritual que o salmista Asaf estava passando, nós vemos no final nascer um grande cântico, onde a tristeza é esquecida de vez. Só os crentes digam amém. Oh, que glória! Irmão, eu sei que a vida da gente, ela é uma montanha russa. Ela é feita de altos e baixos. Jesus não prometeu nada para nós a não ser o céu. Jesus não prometeu riquezas para você. Ele prometeu que você teria aflições, mas que você tivesse ânimo, porque Ele venceu e tinha vencido e venceu o mundo. Então é normal que nós, às vezes, estejamos em situações de melancolia, tristeza e tempos difíceis.
Eu não vou falar isso para vocês. Levante a mão quem está passando um tempo difícil. Não precisa. Mas eu tenho certeza que talvez metade da igreja já passou ou esteja passando por momentos tão difíceis quanto o que Asaf estava passando. Mas a diferença, irmãos, é que quando um homem ou uma mulher começa a transformar o canto de melancolia num canto de vitória, é que ele está mudando o foco da visão. Quando nós estamos no poço, nós só enxergamos o fundo do poço. Quando nós estamos numa situação complicada, nós só enxergamos a situação complicada. Nós não enxergamos uma saída. E, irmãos, em 4 partes, nós vamos dividir esse salmo para que você preste bem atenção de como o salmista sai da extrema tristeza para uma alegria contagiante, amém? Irmãos, no primeiro versículo ao 9, o pronome pessoal, eu, aparece 22 vezes. Ou seja, do primeiro versículo ao 9, Asaf fala eu, meu, eu, 22 vezes. E 11 referências apenas para Deus. Mas na segunda parte do Salmo 77, apenas 3 referências para a pessoa de Asaf e 24 menções para Deus. Quando nós mudamos o ponto focal, eu para Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Você pode dar um amém? Amém. Portanto, nós vamos ver o que fez com que o salmista mudasse o foco do problema para ir até a resolução. Irmãos, em primeiro lugar, o que nós vemos, que nós estamos falando, é a tristeza. De noite e de dia o salmista buscava o Senhor em oração. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui me olhando estão pensando assim: mas eu busco a Deus em oração e Deus não me responde. Deus não me responde. E nós podemos ver como em Gênesis 37, 35, Jacó recusou-se a ser consolado, porque os irmãos tinham dito que José tinha sido morto por um animal. E ele, no seu choro, no seu lamento, Jacó, em Gênesis, se recusa a ser consolado da sua tristeza, porque ele não admitia que José tinha morrido. Na verdade era uma grande mentira. Os irmãos, por inveja, tinham vendido ele para uma caravana que levou ele para o Egito. Ele se recusa a ser consolado. A tristeza, como diz a música, tristeza não tem fim, felicidade sim. Alguns de vocês que são bons de música devem conhecer essa música. A tristeza, ela nos leva a recusar a solução. Não sei se você já consolou alguma pessoa. Alguém aqui já consolou alguma pessoa? Bateu no ombro, consolou, abraçou? Alguém aqui já fez isso? Consolou uma pessoa? Quando você vai consolar uma pessoa que recusa-se a ser consolada, tudo que você fala para ela, ela diz assim: não, mas não vai dar certo. Os pastores sofrem muito com isso, né? Os pastores passam muito por isso. Por mais que você fique 1 hora com a pessoa na sala pastoral, bate no ombro, abraça, conversa, serve o café, chora junto, ora, a pessoa, enquanto você diz para ela que Deus pode ajudá-la, que ela fica fazendo isso aqui, numa negação eterna. A pessoa não quer ser consolada. Tamanha é a tristeza. Mas, irmãos, eu acho que isso é um pouco de autocomiseração. O que seria isso? A pessoa que sente pena dela mesma. Todo mundo já sentiu pena de si próprio. Na escola, né, quando alguém fazia um bullying contra nós, no meu tempo não tinha bullying, irmãos, era tijolada. A gente respondia com uma tijolada. Hoje em dia, as crianças vêm em casa: papai, fizeram um bullying contra mim, falaram que o meu cabelo está para cima. Esse é o bullying, né? Apesar de que existem coisas piores que isso. Mas no nosso tempo, aqui o pessoal dos anos 80, a gente respondia bullying com bullying, né, irmãos? Com tijolada, não é? Era assim que resolvia.
Mas as pessoas que estão na autocomiseração, elas não aceitam uma visão externa. O próprio salmista não conseguia sair daquela montanha russa, ou aquele círculo de emoções, onde ele não conseguia ver a solução. Quando nós somos pessoas com uma autocomiseração forte, nós não conseguimos ouvir o outro, porque nós estamos com peninha de nós mesmos. E isso é normal do ser humano. O ser humano tem pena de si próprio. Alguns têm mais, outros têm menos. Outras pessoas são muito severas consigo próprias. Talvez você esteja me ouvindo aí e diz assim: não, eu lavo o rosto com água fria, dou uns tapas na minha cara, levanto e vou. Talvez você seja assim, mas talvez você seja aquela pessoa que fica no canto, chorando e zelando da sua própria tristeza. Em segundo lugar, nós podemos dividir esse salmo no período onde o salmista busca a Deus. O salmista inicia uma busca a Deus. Preste atenção, ele estava numa lama de sofrimento. E nesse momento ele começa a lembrar das bênçãos passadas. Eu acho que aqui os mais velhos conseguem lembrar uma música que aqui nós cantamos muito. Quantas bênçãos, dize-as, quantas são recebidas da divina mão. De uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. O primeiro remédio para que você saia deste ciclo de miséria pessoal é começar a ouvir e a lembrar das grandes coisas que Deus tem feito por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. O salmista começa a sair da miséria espiritual quando ele começa a lembrar das coisas passadas. Mas aí, irmãos, o sono dele começa a fugir. Os tempos passados ele começa a lembrar que eram tão bons, e ele compara com a miséria e ele volta a cair na depressão. Você pensa que é fácil sair de um ciclo de depressão? Um ciclo de tristezas? Não é fácil sair de um ciclo de tristezas. Não é fácil sair de um emaranhado de emoções. Muitas pessoas não conseguem sozinhas. E você está aqui no lugar certo hoje, irmãos. Não por mim, não por causa da banda, mas porque Jesus está aqui. É Jesus que está aqui. Por isso, em terceiro lugar, nós começamos a ver a entrega do salmista. O salmista, quando ele se vê naquela posição, ele começa a fazer 6 perguntas para si próprio. Ele faz 6 perguntas retóricas, que dizem assim: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Ele começa a falar com ele mesmo. Quem fala consigo próprio aqui? Deixa eu ver. Além de mim, quem fala? Você fala, responde. Quem mais aqui, pessoal? Vocês falam consigo próprios? Aí fala, começa a falar. Acho que é bom falar consigo mesmo, né? Que a maioria de vocês falam. E dá vergonha, né, irmãos? Quando chega alguém da casa, você está falando sozinho. Não fique envergonhado, irmãos. Todos nós temos um pouquinho dessa coisa de falar sozinho. A pior coisa que acontece é quando alguém parado no trânsito, principalmente em São Paulo, todo mundo anda um do lado do outro, você não está cantando, você está falando sozinho, você olha do lado, o cara está te olhando assim. Esse profeta, este levita começou a dizer assim: jamais tornará a mostrar o seu rosto em nosso favor? Desapareceu-se para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Ele começa a fazer 6 perguntas de maluco, perguntando para Deus se Deus havia abandonado a ele. E eu sei que quantas vezes, talvez você não fale, mas você vem na igreja,
bate palma, canta, senta, levanta e pensa: Deus não está mais do meu lado. Talvez quantas vezes na sua vida você olhou e falou assim: Deus não está mais comigo. E era exatamente isso que o salmista estava falando. A tristeza dele alcança o ponto mais baixo. Irmãos, agora nós vamos falar do fundo do poço. Sabe que quando o salmista, na sua conversa com Deus e consigo próprio, alcança o fundo do poço, é quando ele diz assim, exatamente no 77, 10: então eu pensei, cuidado com o que você pensa. Tem gente que sai da igreja porque pensa alguma coisa a respeito de alguém ou da Bíblia e sai. Ela não pergunta, ela não vai até as pessoas, ela não vai até o pastor, ela simplesmente pensa algo. Pensar, irmãos, é magnífico, mas cuidado com a nossa própria mente, o engano da nossa própria mente. Ele diz assim no verso 10: então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele está dizendo literalmente, um homem de Deus, um profeta, ele está dizendo assim: Deus não é mais Deus. O profundo da nossa tristeza nos leva até a blasfemar contra o Deus Altíssimo. Ele diz assim: a mão de Deus, a sua destra fiel, não tem mais poder, não age mais. Deus parou de agir. Eu sei que tem gente que já pensou nisso. Deus não é mais o mesmo. Mas em Hebreus nós lemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso que se alguém pergunta: pastor, o que você acha disso? Eu falo: o que eu acho não importa. O que a Bíblia diz sobre determinada coisa. Sim ou não, irmãos? É o que a Bíblia diz. Então ele chega no profundo da sua lamentação, ao ponto de pensar uma heresia e dizer lá do fundo do poço: Deus não age mais. Deus não é mais Deus. Deus poderia nos matar, sim ou não, irmãos? Eu acho até que não é uma má ideia. O que vocês acham? Ninguém quer concordar comigo, né? Deus deveria fazer, porque nós, como fez no tempo de Noé, porque nós, irmãos, somos fracos demais, trocamos as nossas emoções pelas certezas eternas de que Deus é sempre Deus e somente Deus. Acontece que quando você está dentro de um grande problema na sua vida, você só enxerga o problema, mas não enxerga a solução. A única saída para o fundo do poço é começar a olhar para cima e fazer a subida do poço. Porque tem pessoas que acham que a solução do fim do poço é ficar no fundo do poço, e muitos ficam para sempre no fundo do poço. Porém, em quarto e último lugar, de repente aquele homem que pensa algumas coisas terríveis sobre Deus e que faz 6 perguntas, ele começa a entender a supremacia de Deus na história e na própria vida dele. Ele começa a falar dos feitos de Deus e da ação de Deus na natureza.
Eu não sei se vocês se conectam com a natureza, mas nós aqui, irmãos, deixa eu deixar um recado para você que talvez está nos visitando. Nós não abraçamos a árvore e também não aplaudimos pelo menos eu não aplaudo o pôr do sol. Se eu for aplaudir o pôr do sol, eu vou aplaudir quem fez o pôr do sol. Eu tinha alguns amigos meio bicho grilo lá em São Paulo que abraçava a árvore, conversava com a plantinha e também aplaudia o entardecer. E no final todo mundo, uhul, aplaudia o entardecer. E nós, semana passada, nos 12 dias de milagres que nós tivemos aqui, nós fomos embora de carro umas 2, 3 vezes, olhando aqui em Ribeirão Claro, e olhando o Paraná até Ourinhos. A Rafa tá por aí? Cadê a Rafa? Cadê a Rafa? Desceu. A Rafa falava assim, que bonito, uma tempestade de raios, sem chuva. Lá no horizonte nós víamos aquela tempestade de raios no meio das nuvens. De repente ficava branco, e de repente ficava vermelho, de repente ficava laranja, e de repente vinham 4, 5 raios. Quantos de vocês já viram isso? De longe, aquela tempestade de raios. E aquilo, irmãos, me liga diretamente ao meu Criador. Porque eu lembro, irmãos, que os céus destilam o orvalho e as nuvens sobre nós devem chover sobre nós a justiça, e que a terra se abra e veja a salvação. A obra de Deus, em Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando o salmista começa a sair da sua piração, ele começa a entrar a ver as grandes maravilhas. Recordarei os teus feitos, recordarei os teus feitos antigos, os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Meu querido, você que está hoje aqui preso nas suas emoções, o único remédio para você é começar a meditar nas obras e nos milagres de Jesus e do Senhor. Não tem remédio que possa vencer meditar na palavra do Senhor. E quando ele começa a meditar, ele começa a dizer: os teus caminhos são santos, que Deus é como o nosso Deus. Irmãos, ele acho que ele lembrou que ele era profeta, tinha uma carteirinha, dada por Davi, músico, profeta e cantor de Davi. Ele tirou a carteirinha, falou: deixa eu parar de pensar bobagem aqui, senão o rei Davi vai me pegar. Ele na hora começou a lembrar dos grandes feitos do Senhor. Por isso que muita gente não sai dessa ciranda, não sai desse ciclo, não sai deste fundo do poço, porque a pessoa quer resolver por suas próprias forças, mas só a palavra de Deus tem um remédio para que eu e você possamos sair deste poço infinito, irmãos. Em Salmo 97 ele diz assim, do 2 ao 5: nuvens e escuridão rodeiam, os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece, os montes derretem-se como cera na presença do Senhor. Em Salmo 18, ele diz assim também, 2 Samuel 22, o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz com granizo e brasas de fogo, atirou as suas flechas, seus relâmpagos e raios, e espalhou e multiplicou os seus raios e os perturbou. A escuridão aqui, irmãos, representa o mistério e a santidade de Deus. Os raios e o fogo representam o seu poder purificador. Os trovões representam a autoridade absoluta da sua palavra. E o terremoto representa a incapacidade física da criação suportar a glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz em Isaías 64, ó se tu fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, quando tu fazia coisas terríveis, coisas que nós não esperávamos. Quando nós olhamos para a nossa pequenez,
nós vamos ficando cada vez mais preso no fundo do poço. Mas quando nós olhamos para a grandeza de Deus, os seus milagres e mistérios, nós vamos começando a sair do buraco para ver a glória de Deus na nossa vida. Nós não precisamos saber tudo, irmãos. Há mistérios na nossa vida. Quantos de vocês já sentiram que Deus resolveu assim, do nada, sem raios e trovões, de repente uma coisa na sua vida fez assim, virou uma chavezinha e de repente tudo se resolveu. E sabe por que Deus vai no último minuto às vezes? Porque é para que você possa ter uma fé maior. Porque Deus não te ouve às vezes no começo do teu problema, para que você aprenda a ter fé e depender 100% de Deus. Irmãos, embora fosse pela mão de Moisés e de Arão, foi Deus que guiou aquele povo no deserto. E neste final de salmo, o salmista já não está mais na bad. Ele diz assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda, o teu caminho, passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Isso quer dizer que Deus vai atravessando o mar por você. As pegadas de Deus ninguém vê, mas não significa que Ele não está ali 100% na tua frente. A Bíblia diz que em cavalos Deus cavalga pelo mar e vai abrindo o mar na nossa frente. Não é porque você não está vendo, não é porque você não vê, que Deus não está ao seu lado. Não é porque você está numa crise muito grande, é que Deus não está ao seu lado. Olhe para mim, nas horas mais difíceis, é que você deve lembrar dos grandes feitos do Senhor. Um homem, irmãos, no século XIX, chamado Horatio Spafford, lá em Chicago, no ano de 1871, ele perdeu tudo que ele tinha no grande incêndio de Chicago. E esse homem, empresário rico, decidiu logo depois do incêndio em que ele perdeu tudo, mandar as suas 4 filhas e mulher para a Europa. Ele iria de navio depois, e o navio em que as filhas estavam colidiu com outro navio, e morreram as 4 filhas. A sua mulher manda um telegrama dizendo: só eu fui salva. Aquele homem pegou um navio, foi de encontro à sua mulher, bem no local onde havia afundado o navio com as suas filhas, e olhando para aquelas águas, pegando na mão da sua mulher, sem as 4 filhas, esse homem escreveu as famosas frases de um dos hinos mais tocados nesses últimos 2 séculos. Olhando para aquele mar, ele escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Esse é o verdadeiro caminho da fé, que não olha para as circunstâncias, mas apesar das circunstâncias, olha para Jesus e diz: eu sou feliz com Jesus, sempre sou. Aleluia, igreja.
Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos nesse momento seu, que você vai orar comigo. Oh meu Deus, quantas pessoas estão no emaranhado das emoções, quantas pessoas estão perdidas nas suas doenças psicossomáticas, psíquicas, quantas pessoas estão perdidas sem um rumo e, como o salmista, afundadas numa lama de solidão e sofrimento. Eu sei que nós temos muitos motivos, meu Pai, a vida não é fácil, mas nós queremos agora pedir que a Tua mão curadora, saradora, venha agora sobre todos esses que estão orando, todos esses que estão aqui com a mão no coração. Venha, Senhor, curar as feridas, as memórias do passado, as memórias que machucaram lá atrás e que ainda fazem mal, e as memórias que ainda produzem muita dor e sofrimento. Nós muitas vezes acordamos de madrugada como Asaf, e estamos ali pensando que são os últimos momentos da nossa vida, que o Senhor não nos ouve mais, que o Senhor não se importa mais, e que o Senhor não é mais tão poderoso quanto era. Mas nesse momento, mostra a Tua face para nós agora, Senhor. Ouve a oração, o gemido de cada um que está aqui, meu Pai. Ouve o pedido, Senhor, desesperado de cada mãe, de cada pai, de cada um que tem um sofrimento, uma luta para resolver amanhã, Senhor. Seja com este povo, meu Pai, aqueles que estão ouvindo na internet. Coloca, Senhor, a cura, coloca, Senhor, a provisão, coloca, Senhor, o conhecimento da Tua palavra, que é só conhecendo, Pai, a Tua palavra que nós podemos vencer e viver uma vida de acordo com o caráter de Jesus. Queremos te agradecer por esta palavra, por esta noite, e te pedir por cada um, que eles possam sair daqui diferentes, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, igreja?